gente falou aqui sobre herança familiar. Nós aprendemos que quem vive em família, é que na família que nós aprendemos a ser humildes, que na família que nós aprendemos a trabalhar dentro de uma ordenança. A pessoa que teve uma família disfuncional, ela tem um problema sério de obedecer regras. Por exemplo, tem gente que tem família que ninguém fala nada para ninguém, ninguém se mete, ninguém diz nada, e os membros são mimados. Algumas pessoas têm problema, como chama? Problema congênito, como é congênito? É problema crônico de imaturidade e de mimo. Quem conhece gente assim, mimada? Que não consegue passar por nenhum tipo de sofrimento, que tem que anestesiar, que tem que pôr culpa no outro, que tem... Então, assim, tudo isso a gente vai adquirindo no seio familiar. É um pai ausente, uma mãe, gente criada por vó, tal. Bom, enfim. Mas mesmo dentro dessa ordem, muitas vezes até bagunçada, familiar, a gente aprende algumas coisas, escovar o dente, a gente aprende a obedecer, os mais velhos. Alguns aprendem um pouco, não aprendem tudo. E aí nós vamos tendo esse grande desafio na nossa vida de entendermos o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é um reino de bagunça. Fala para o teu irmão, o reino de Deus não é gambiarra. Fala assim para o seu irmão, se no reino de Deus não tem durepox, nem arame. Tudo é certinho, parafuso, porca, para cada parafuso tem uma porca. Foi assim que Deus fez as coisas, não tem gambiarra. E então, assim, a gente está aprendendo aqui a sermos família. E é no seio familiar que a gente aprende. Agora, no Velho Testamento, nos tempos bíblicos, nos tempos que estava sendo escrito a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, pessoas elas eram amaldiçoadas por conta de não saber conviver bem com a família. Então, a maldição, tanto é que o Velho Testamento, como eu já disse aqui, ele termina dizendo assim, converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Então, o Velho Testamento termina o quê? Falando de algo espiritual que teria que ser resolvido, senão haveria maldição. O que é maldição? É quando Deus fala mal. Fala para o teu irmão assim, uma coisa é uma pessoa falar mal de você. Outra coisa é Deus falar mal. Outra coisa é Deus chegar para o Miguel e falar assim, mano, esse mano aí, vou ter que resolver isso aqui, vou ter que conversar com ele. Vou ter que dar uma palmada, imagina uma palmada de Deus. Tem que corrigi-lo, né? Então a gente vê no Velho Testamento, no Novo Testamento, toda vez que Deus resolve corrigir o povo de Israel, é feio o negócio. É fome, é coisa grave. E assim eu tenho visto na vida de muita gente, pessoas tendo que passar por cadeia, né? Tem um rap que eu fiz assim, fala assim, lá dentro da cadeia eu caí na real, mudei de atitude, fiquei na moral, Jesus entrou em mim e me perdoou, e todo o meu passado ele apagou. Então assim, muitas vezes precisa, né, pegar o camarada, colocar de férias um pouco, para a pessoa entender, mas Deus não resolve, resolve, mas ele tem os seus métodos. E na família a gente aprende. E no Velho Testamento, quando uma pessoa era amaldiçoada na família. Então nós vamos ver, irmãos, quando Jesus ele vem, porque o Pai o envia, o processo de remissão das nossas vidas, o processo de substituição, porque aqui Jesus, ele no nosso lugar recebe toda a condenação da nossa rebelião, do nosso pecado. Ele recebe uma coisa chamada maldição. Por quê? Porque ele foi morto aonde? Ele foi morto, onde que ele foi morto, Jesus? Aonde, irmãos? No madeiro, na cruz. E havia uma lei na época, é uma lei antiga, que diz que todo aquele que morre no madeiro é amaldiçoado. Então Jesus ele foi amaldiçoado dentro da família. E não foi na família José, Maria, porque antes ele já estava sendo amaldiçoado o tempo todo pelos parentes. A questão é que ele foi amaldiçoado, Jesus foi amaldiçoado na Trindade.
Se você vê o momento da crucificação, você vê Jesus, você vê o próprio Pai e o Espírito Santo virando as costas para Deus, para Jesus. Tanto é que ele chega num momento e diz assim: Pai, por que o Senhor está me abandonando? Exatamente por isso, porque ele estava entrando num processo de ser amaldiçoado. Por que ele estava sendo amaldiçoado? Porque ele estava recebendo sobre ele a nossa maldição. Ele estava, na verdade, pagando toda a nossa dívida. E qual é a nossa dívida? A nossa dívida é a nossa rebelião contra o Pai. Foi quando nós rompemos a nossa família verdadeira. Porque nós temos uma família eterna, que é nós com Deus. E nós rompemos isso. E Jesus, ele estava restaurando isso. E olha o que ele diz lá em Deuteronômio, o que o Moisés escreve em Deuteronômio 21, 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminará a sua terra, que o Senhor teu Deus te dá herança. Eles diziam o seguinte, que a pessoa que era crucificada tinha que ser enterrada logo, para não ficar caindo, não ficar escorrendo o sangue dela pelo chão, porque aquele sangue que escorreria do maldito amaldiçoaria a terra, e a terra passaria a passar fome por causa do maldito. Então, quem em geral era amaldiçoado na época? Porque as pessoas tinham muito medo, irmãos, muito medo de roubar, de fazer as coisas. E no geral, a pessoa que era pego, era alguém que andava dentro de uma ordem, alguém que andava no lugar onde havia lei. E onde que havia lei? Na família. Então, quem muitas vezes era condenado à morte por uma transgressão à família. Aquele que mentia para o pai, que desonrava o pai. Aquele que fazia alguma coisa dentro da família que o desonraria. E era assim. Olha só o que diz Deuteronômio 21, 18 a 20. Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece ao pai nem à mãe, apesar de eles o disciplinarem, o pai e a mãe o levarão o filho até a porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas: esse nosso filho é mau caráter e bêbado. Mau caráter e bêbado. Então, se você que acha bonito ser mau caráter e bêbado, acha bonito ser mau caráter e drogado, você que acha... Então, irmãos, isso era uma condição para uma pessoa ser amaldiçoada. Era e é. Quem vive dessa forma e não se preocupa mais com nada, não está nem aí, acha bonito, acha legal. Recaí. Recaiu. Recaí de novo. Recaiu. Recaí de então. São pessoas que não entenderam e são levados à porta da cidade. E aqui não li o restante, mas caso condenado, ele é apedrejado. Bom, irmãos, aqui ele está falando assim, desobediente e bêbado. Então, Jesus, ele foi tido como desobediente e bêbado. Pastor, então quer dizer que Jesus foi condenado como um filho rebelde? Sim, foi condenado. Mas o que ele fez? Nada, não fez nada. Mas então por que ele pagou então? Porque ele pagou a tua dívida de rebelde e de bêbado. Então você, toda vez que recai, toda vez que você mente, toda vez que nós adulteramos, ou qualquer coisa que a Bíblia condena, nós estamos fazendo o quê? Estamos desfalando, ou estamos desfazendo na nossa vida a bênção que nós recebemos. E quem abre mão da bênção adquire o quê? Maldição. É muito sério. Em Cristo, quando você aceita Cristo, de verdade, você se torna filho de Deus, você se torna uma pessoa eterna. Então não dá mais para você ser reamaldiçoado, não dá mais para você ser recrucificado. O apóstolo Paulo disse assim, porque senão a gente estaria levando Jesus para a cruz de novo. Então, na verdade, irmãos, nós estamos aqui falando, e eu espero estar falando com crente aqui. E você que está chegando agora, você tem a oportunidade de ter seus pecados quitados através da aceitação desse sangue que foi derramado. Muita gente não entende, né? É cristão há 30 anos. E o que mais eu tenho encontrado é gente que está frequentando a igreja, mas não tem a certeza da salvação. Ainda acha que salvação é pelas obras. Não, salvação é porque Jesus morreu. Não é porque você é bom.
Você não pode trocar nada com Deus. Você não pode dar nada para Deus que Ele já não tenha. A única coisa que você precisa, que nós precisamos, é nascer de novo. Importa renascer. Voltar para a barriga da nossa mãe, o camarada perguntou. Jesus falou assim, pô, você não está me enrolando, você não está entendendo o que eu estou dizendo? Que você tem que abrir mão, porque o problema desse camarada era a família. É sair da linhagem, da tua linhagem. Qual a linhagem, pastor? Da família Marques? Da família Souza? Não, irmãos, da linhagem da família Adão. A coisa é mais longe. Porque caso você não saiba, todas as mazelas que tem na tua família biológica, é a mazela adquirida lá com a rebelião. Então, teu pai é bebum, tua mãe é adúltera, teu não sei quem, teu irmão é não sei o que lá, bandido. Por quê? Porque lá em Adão, uma pessoa, o primeiro casal da terra, resolveu ter uma vida autônoma, em fazer distinção aquilo que eles aceitavam, aquilo que eles não aceitavam. Essa é a família, a primeira família foi assim. Então, em Cristo, unidos na cruz de Cristo, nós temos o perdão. Irmãos, eu espero, em nome de Jesus, porque eu estou falando aqui, eu vou começar a falar coisas aqui sérias. Uma coisa, irmãos, uma coisa é eu pregar. Até agora eu falei, não, é simples o que eu estou falando. Estou falando assim, com gente que pisa na bola e faz coisa errada. Mas hoje nós vamos mais fundo, porque nós vamos falar com pessoas que nem isso não fazem e continuam errados. Porque uma coisa você fala, ó, você pisou na bola, você roubou, tá? Você não sabia que roubar é errado? Então se arrepende e tal, senão você não é de Deus. Outra coisa é aquele camarada honesto, que não rouba, que faz tudo certinho, e frequenta igreja, e mesmo assim está errado. Meus irmãos, quando eu resolvi ser pastor, eu resolvi não me contentar com o normal. Porque, irmãos, normal já tem um monte de normal. Eu sei que isso não enche igreja, eu sei que isso afasta pessoas. Esse tipo de pregação não é atraente. Mas é o que temos, é o que a Bíblia tem. Esses dias uma menina escreveu assim um comentário de uma coisa que eu escrevi, falando sobre dízimo, né? Eu falei, vou ficar gastando tempo explicando para as pessoas sobre dinheiro, Você está doido? Quem não sabe que você vai numa casa e o pessoal pede uma esfirra e você tem que dar 5 lá? Quem não sabe disso aí? Tem coisas assim que a pessoa fica perguntando se é bíblico, está até enrolando, não está querendo saber a resposta. Aí a menina falou assim, você como pastor devia explicar, não sei o quê. Aí eu falei assim, está vendo? Provou que a pessoa... Então, tem coisa que é óbvia, né, irmão? Tem coisa que é óbvia, assim, é gente que fica se enganando, tentando arrumar, problematizando aquilo que não é problema, viu, irmão? Fala para o irmão, você não problematiza aquilo que não é problema. Agora, o duro é quando você vai falar coisa que é certa. Por exemplo, você vai falar com um camarada que dá o dízimo, e ele está fazendo o certo, e aí você vai falar assim, mano, você está dando... Vamos conversar. Aí isso, aquilo. Aí ele fala assim, não, então, mesmo você dando dízimo, você vai para o inferno, com dízimo e tudo. Por isso que muito pastor chega até esse ponto. Por quê? Porque ele não quer que o esquema... Aí a menina fala assim, Por isso que as pessoas se afastam. Aí eu pensei comigo, mas eu pensei que eu era pastor, profeta de uma igreja. Eu não pensei que eu era um diretor de marketing de uma empresa de marketing. Que a minha função é ficar atraindo pessoas pela beleza, pela programação. A gente faz o máximo bonito que a gente pode, irmão. A gente põe lá, pinta, do jeito que os jovens gostam, tudo, né? De vez em quando os jovens chegam em pastor, isso aí é brega, pastor. Aí eu falo, então tá bom, como é que é, né? Eles mudam aí. Porque eu nasci em 64, né, irmãos? Na época que se amarrava cachorro com linguiça. Mas
Eu não sou diretor de marketing, eu sou um pastor. E eu quero levar as ovelhas para o caminho certo. E o caminho certo, irmão, muitas vezes não é o caminho mais religioso, mais consensual. Então, está todo mundo dizendo que esse caminho é o certo. Então é suficiente dar o dízimo? Não, não é suficiente, irmão. Se você não entregar seu coração, tanto é que Jesus ele chega para o camarada, pega Jesus, ele é o nosso exemplo. Fala, eu dou tudo certinho, eu faço tudo certinho e tal, mas ele falou, mas falta uma coisa. E sem isso não tem boi. Você tem que nascer de novo. O camarada, o outro lá, dava, seguia, tudo. Fala, mas te falta uma coisa, seu coração está preso na grana. Então Jesus, quem tem um encontro com Jesus, sempre vai se vasculhando e vendo sobre si. Porque não recebesse, Romanos 8, 15, 17, porque não recebesse o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, ao qual clamamos Abba Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Fala para o irmão assim, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então tem um processo. Fala para o irmão assim, agora você padece, depois você é glorificado. Agora você trabalha, depois você recebe. Agora você renuncia, depois você conquista. Não é o contrário. Viu, moço solteiro? Primeiro trabalha, estuda, depois conquista. E aí chega Deus, assim, quando Jesus está sendo para ser batizado, Jesus ouve uma voz no céu, e essa voz diz assim, aí está o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Mateus 3,17. Eis o filho amado, esse é o meu filho amado, em quem tenho grande prazer. Todo filho quer ouvir essa voz. Eu passo a minha vida toda lidando com discípulos, e o que eu ouço é pessoas querendo agradar a Deus, muitas vezes querendo me agradar, achando que vai ficar em paz, me agradando. Não tem problema, irmão, você queira agradar o seu irmão, o seu líder, o problema é que isso não é cristianismo. A gente passa a vida toda, muitas vezes, querendo ouvir um elogio desse tipo. Muitas vezes nós passamos a vida toda querendo ouvir um elogio da nossa família, do nosso pai. Muitos aqui tiveram pais que não tinham esse costume de elogiar, falar, que bonito, parabéns. E muitos de nós, irmãos, quando nós vamos para a igreja, a gente continua com essa síndrome, queremos ser elogiados, olha que eu fiz, olha essa caixa que eu coloquei aqui, parabéns, parabéns. É um sentimento de aprovação que nós buscamos na família. E quando quando nós estamos na igreja, nós queremos a mesma carência, a aprovação do nosso pastor, a aprovação dos nossos líderes, a aprovação dos nossos discípulos. E muitas vezes a pessoa está fazendo um negócio errado, que você não tem que ter aprovação, você tem que falar o certo. Não tenha medo, líder. Então quer dizer, pastor, que eu para ser cristão eu preciso ter vindo de uma boa família? Se fosse assim, Kelly não existiria. Porque a maioria de nós não viemos de boa família, apesar de a gente considerar boa, porque a minha família dá licença, ninguém fala mal da minha família. Mas, irmãos, a questão aqui não é se você veio de uma boa família, a questão é o seguinte, se você vai entender essa família aqui. Porque essa família é a família. É a que permanece, é a que vai continuar. E se você não entender o que a dinâmica desta família, que tem um pai, que tem regras, que tem princípios, você não entendeu nada. Então, por isso que eu falei, muitos de nós viemos de famílias disfuncionais. E muitos de nós viemos de famílias corretas. Tanto as corretas como as disfuncionais são a mesma coisa.
No sentido de, se não passarmos pela cruz, tanto faz. Talvez você, muitas vezes, venha aqui, irmão, e você se sente inferior, ou você vai na igreja, você se sente inferior, porque você fala assim, olha que bonitas famílias. E eu acho que não faço parte disso aí, não, irmãos. Na verdade, que você tem que saber que essa família é bonita. E que a tua família, nessa família, é bendita. Porque a Bíblia diz, em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ele não está falando de uma família pai, irmão, primo. Ele está falando de uma família que Deus está formando. E essa família, se ela for abandonada, as outras famílias, elas simplesmente dissolvem. Ou elas ficam existindo de uma forma horrível. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Então você não é sua genealogia, você não é sua árvore familiar, você não é sua família, afinal, se você está em Cristo, você é o que é? Nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Irmãos, eu estou falando um negócio muito sério aqui. Se essa gravação ela espalhar por aí, eu posso ser condenado até no meio evangélico. Pastor, mas você está falando coisas óbvias, então. As coisas óbvias são as mais perigosas. Por quê? Porque se fez um sistema, é consenso, né? Virou consenso de que a igreja ela está a serviço da família. Para ter noção, a igreja não está a serviço da família. A igreja é a família. E na igreja nós podemos ser família. Tanto é verdade, que existem igrejas que têm esse nome, Igreja da Família. Em Barcelona tem uma igreja católica romana que se chama assim, Catedral da Sagrada Família. Foi feito por um grande arquiteto, um dos mais feras. Pastor, mas é exatamente, eu vim para cá, pastor, o pastor que você está falando, eu vim para cá para dar um jeito na minha família. Ah, é para isso que você veio? Ah, então é por isso que quando você vê problema aqui, você puxa o carro, né? Jesus ele chega para os camaradas, se orgulhando todos, achando que eles eram o máximo, porque eles eram filhos de Abraão. Ele falou assim, dessas pedras Deus pode fazer filho de Abraão. Por quê? Porque a vida toda da história bíblica você vai ver o povo de Deus, o povo dito teria que ser teoricamente família de Deus, fazendo o quê? Lutando contra Deus. Matando os seus profetas, matando os seus mensageiros, falou assim, está errado esse caminho, viu? Isso aqui papai não gosta disso aqui. Ah, que se lasque papai. Papai, pouco me importa a opinião de papai. Importante é que eu estou a fim de fazer. E aí faziam. Aí eles se afastavam de Deus, vinha a maldição. Aí Deus mandava os profetas. Aí ao invés de eles seguirem o que os profetas, matava eles. É mais fácil, você mata, você prende, você cala ele, do que ter que encarar a verdade. Eu espero que não seja o caso dessa palavra que eu vou trazer, que eu estou trazendo. Inclusive pegaram Estevão, a primeira pessoa a morrer com o nome de cristão foi Estevão. Olha aqui, homens de dura servir, olha o que ele fala para os camaradas. Homens de dura cerviz, ou seja, de pescoço. Dura cerviz é a pessoa que não se curva, que não se submete, que não aceita paternidade, que não aceita conselho, que tem uma vida autônoma. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, e ouvindo vós sempre resistir ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Ai, pastor, eu sempre me sinto, eu sou uma pessoa problemática, porque minha família é problemática. Então, irmãos, a sua família é essa daqui. Forma uma família dentro dessa família aqui.
1 Pedro 1,18, o apóstolo Pedro também fala sobre esse assunto, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata, ouro, que fosse resgatado a vossa vã maneira de viver, que por tradição receberam dos nossos pais. Fala para o teu irmão assim, tudo que você tem de ruim na tua vida, você recebeu por tradição dos vossos pais. Nossa, o importante é a família. Ah, é? Ah, então eu vou dar ouvido para a família. Há um tempo atrás, tem uma irmã que veio para mim, se eu não me engano, era do Vinícius, a Ingrid, e a antiga líder também falou a mesma coisa, de uma família bonita, uma turma bonita. Se você estiver me assistindo, você sabe que eu estou falando com vocês. E que, vira e mexe, eles não estavam no domingo, e eu falava assim para o líder, ou para a líder, assim, eu não vi aquela família na igreja domingo, porque você se engana se você acha que quando você falta, eu não percebo que você faltou, viu? Pastor tem visão. Aí ela fala assim, pastor, esse mano é terrível. Os irmãos chamam ele para fazer, ele fala assim, mas é minha família. Os irmãos, e em geral os camaradas chamam na hora do culto. Bem na hora do culto tem que fazer alguma coisa que seja diferente de adorar o Senhor. E sempre assim, e falando com uma autoridade, não, mas, presta atenção, meu. Nós estamos aqui falando de família. Família? Mas espera aí, nós não estamos lutando, a igreja não é para isso? Não, a igreja não é para isso. A igreja não é para resolver problema de família de ninguém. A igreja é para ser família de alguém. Mas eu quero uma igreja que tem um kids legal. Não tem problema, irmão. A gente tem um kids legal. A gente faz o máximo para fazer um kids legal. Mas eu quero um lugar para levar meus filhos, porque o cara nem é crente. Não está nem aí com Deus, mas sabe que ele tem que aprender os princípios bons na vida. Todos nós, né, Paulo? Todos nós. A gente brinca, Paulo, a gente fala, porque você vai falar com uma pessoa assim, Deus te abençoe, né? Aí a pessoa fala, todos nós, né? Assim, nós todos. Não, a família. Não, irmãos, nós estamos falando de uma coisa mais profunda. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata com ouro que fosse resgatado a vossa boa maneira de viver, por tradição recebida dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aí fala assim, nós somos da família de Deus. Também não existe nada que você tenha que não foi te dado também. Então, menos também. 1 Coríntios 4:7. Irmãos, os melhores pais que eu conheço hoje veio de um relacionamento de pais abusivos. Os melhores líderes cristãos que hoje eu conheço, não sei se você, porque eu conheço, meu ministério sempre foi envolto de gente que veio de tudo quanto é lado. Mas os melhores pais que eu conheço são gente que veio de família zoada. E o que aconteceu com eles? Por que hoje eles não são pais zoados também? Não foi porque eles vieram e a igreja consertou ele, não. Porque eles entenderam que Deus está acima de todas as coisas. Que em Deus eles podem ser um bom pai. Aliás, eles sempre acham que nunca são bons o suficiente. Meninas ou meninos que foram abusados sexualmente, hoje tem uma compaixão por gente que foi abusada. Entende e quer lutar e faz de tudo para cercar, no sentido de as pessoas, isso digo pessoas nascidas de novo, né? Pessoas que não nasceram de novo, seguem aquele rumo, meio que, quase que não dá para evitar, é inevitável. Então, eu vim de uma família disfuncional, meu pai se separou da minha mãe, minha família era tudo de feiticeiros, e eram gente violenta, era gente que tinha coragem de fazer coisa errada. Então, irmãos, agora você tem a oportunidade de começar uma nova vida.
Cristianismo é abrir mão de uma nova vida. Se a tua família, se a tua mãe é uma pessoa doida, se teu pai é um cara doido, a única forma de salvá-los é você estar forte, estar bem, estar saudável, estar sóbrio, aqui, nesse lugar. Você entende isso, querido? Quando falo aqui, estou dizendo com o povo de Deus. Não sei se eu já falei aqui que Satanás, quando chega tentando Jesus, e ele fala assim, transforma pão em pedra, ele começa a falar de comida, porque sabe que Jesus estava de jejum. Nessa oportunidade, Satanás não estava simplesmente tentando Jesus. Ele estava tentando adotar Jesus. Não é o que o traficante faz? Não é o que o coaching faz com os caras que amam dinheiro? Não é isso que os picaretas fazem com os órfãos de pai e de mãe e que não abraçaram a paternidade e a família do Senhor? E eles se apegam a qualquer um que dê atenção. Jesus estava tentando ser adotado, meu. Satanás estava dizendo assim, não, comigo é nós, meu. Comigo a gente consegue tudo. Você estando comigo, meu, você vai ser poderoso. Aí tem muita gente, irmão, que chega num patamar de poder no mundo político, consegue aí e se mata, como todos os artistas, Janis Joplin, Renato Russo, Cazuza, todo esse povo, tudo morreu por causa de uma vida perversa, por causa de uma vida bagunçada. Jimi Hendrix, todo esse povo aí que se drogou até morrer, porque eram pessoas vazias, que estavam tentando ser felizes e não perguntavam para Deus. E não tinha coragem de fazer parte de uma família de Deus. No meio dessa confusão, o grito é, Jesus me ama, eu sei, Ele me ama. Ai, Jesus, tem que falar algumas coisas. Irmãos, pelo que a Bíblia diz, a família não é prioridade. Pastor, mas eu vim aqui exatamente para isso, para dar um jeito na minha família. Ou para arrumar uma família, né? Tem uns caras que vêm para arrumar umas minas, né? Umas minas... 12 mulheres para cada homem, segundo as estatísticas no mundo, 12 mulheres para cada homem. Nascem 12 mulheres para a proporção de um homem. E desses daí, 20% não é muito homem. E desses 20%, e dos restantes, metade é casado, já arrumou esposa. Sobra pouco, né? E aí, igreja é um lugar, é um rebanho, porteira fechada. Então, a pessoa vai tentar formar a família dela indo para a igreja. Está errado? Não, irmãos. Belo lugar para você formar família. Só que igreja não é para isso. Igreja é lugar de cruz. Aqui, meu irmão, não é se você é pró-família ou contra a família. Se você é a favor da família, se é contra a família. Aqui é o seguinte, se você está disposto a passar pela cruz ou não. E nem amém eu não ouvi agora. Até agora eu não estou ouvindo amém. E aí, irmão, estou pegando aqui fundo, por quê? Porque muitas pessoas vão para a igreja querendo uma sensação de segurança. Pastor, mas está errado? Não, irmão, não está errado. Não está totalmente errado. Ótimo você querer uma sensação de segurança. O problema é você parar nisso. Tudo bem, seu marido te traía, e aqui ele está uma bênção, ele parou de trair você. Tudo bem, tua esposa era drogada, e agora parou de ser drogada. Ou tudo bem, seu filho agora está dando uma segurada na onda.
Porque está na igreja, ótimo. Mas você entende, irmão, que cristianismo não é para isso. Não é só para isso. Na verdade, isso é a casquinha, é o superficial do superficial. Jesus, ele veio para nós nascermos de novo. Não é para resolver, para você melhorar de vida. Para você ficar bem de vida. Pastor, é isso? Então, não vou ficar aqui. Então, irmãos, é isso mesmo. Cristianismo é renúncia de si mesmo. Eu tinha uma carreira artística que já estava engatilhada, irmão. Eu estava começando a entrar nas altas rodas da música, do MPB, como compositor, como instrumentista. E o Senhor me pegou no meio desse processo, e eu tive que tomar uma decisão de renunciar tudo. Pastor, então se família não é prioritária, o que é prioritário? Mateus 6,32, porque todas essas coisas os gentios procuram. Que coisas é essas? Se dar bem, ficar bem, ter um equilíbrio, ficar legal, conseguir vencer a droga, conseguir vencer não sei o quê, conseguir parar com não sei o que lá. Tudo isso os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas elas. Você está entendendo? Está vendo aqui? Que Jesus ele não está desprezando essa busca de se dar bem, de ficar bem. Beleza? Fala para o irmão assim, procura você se dar bem. Pode continuar, não querendo estar num lugar cheiroso, né? Lugar que ninguém vai ficar dando em cima da tua esposa. É excelente. Mas, buscar em primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas os serão acrescentadas. Mateus 6, 32, 33. Então quem está aqui, irmãos, quem inverteu a ordem dos negócios não fui eu. Quem inverteu não foi Jesus. Eu não estou desinvertendo nada aqui. Eu estou falando a verdade. Porque se você está aqui, irmão, por causa das amizades, ótimo, continue. Mas não por causa disso. Você está tendo com essa palavra a oportunidade de falar assim, não, peraí, eu preciso de mais. Por quê? Porque quando a amizade falha, o que acontece? A pessoa não permanece. Porque ela está baseada no quê? Na amizade. Ou na visão que ela tem do que é ser crente. Eu saí da igreja porque tem muito crente picareta aí, e daí? Você não é seguidor de crente, você é seguidor de Jesus. Imagina se eu fosse abandonar Deus toda vez que eu me deparo com uma picaretagem. O que eu mais vejo na minha vida é picaretagem. Essa é a função de pastor. Toda vez que alguém me chama é para resolver uma picaretagem. E deixa eu falar uma coisa, 99% das pessoas que me preocupam, pastor, vou falar uma coisa muito séria para o senhor. Quando elas vêm, elas sentam diante de mim, da pastora Carmen. Elas começam a contar o problema, eu ouço o problema, e a primeira coisa que eu pergunto, se Jesus voltar agora, o que você vai dizer para ele? A pessoa fala assim, muitos deles falam assim, pastor, peraí, você não entendeu o que eu estou falando. Eu estou contando sobre o meu problema. Que é isso, você não pode dar a solução, tudo bem. Você não sabe o que falar, não tem problema. Mas aqui eu vim aqui, o senhor está mudando de assunto. Eu falei, não estou mudando de assunto, estou falando um assunto mesmo, que é a minha função. Porque esse problema que você está me contando, você só vai entender a solução se você for nascido de novo. Senão eu vou te mandar você para Paulinha, para um psicólogo, para alguém fazer uma terapia aí psicológica. Porque aconselhamento cristão, irmãos, não tem nada a ver com... Aconselhamento cristão é você lembrar da pessoa que tem Jesus, que tem que morrer. As entrelinhas dos problemas são coisas que você resolve se você tiver um princípio estabelecido forte na tua vida. Qual o princípio? A palavra de Deus. Fidelidade, lealdade à palavra de Deus.
E segundo Jesus aqui, o que vem em primeiro lugar é o reino, depois a família. Fala para o teu irmão assim, o que vem em primeiro lugar é o reino. E aí muitas pessoas quando se revoltam, uma igreja começa a falar assim, você viu lá, eles são contra a família. Você viu? Não, irmão, não sou contra, eu sou cristão. Que caso você não saiba, meus primeiros cristãos, todos morreram. O apóstolo Paulo chegou a dizer o seguinte, olha, você que consegue ficar de boa sem se casar, não se casa. Ele chegou a dizer isso, olha só. Você que consegue ficar em paz, aí não fica doidão aí, né, espirrando hormônio pelos poros, nem casa. Porque aí, é menos coisa que você tem que ficar pensando, porque o prioritário agora é anunciar o evangelho, porque o Senhor está voltando. E os que estão aí precisam ouvir isso. Não, o importante é formar uma família. Não, irmão, o importante é estar na família. Qual é a pergunta que você tinha que estar aqui pensando? Se o Senhor me chamar agora para a glória, se o Senhor me chamar agora para a glória, o que eu vou responder? Se você chegar agora, presta atenção, queridos, eu quero que você se coloque mentalmente nessa posição. Se você agora chegar diante de Deus, agora, aconteceu, sei lá, um avião cair agora, blow. Aí o cara bater na madeira, né? Nada, é bênção. Se cair um avião aqui, aí você vai na glória, na frente de Deus. Aí todas as coisas que você tem, todas as coisas que você dá valor, não vale mais nada, né? Aí ele vai falar assim, beleza, pois não? Vamos lá, irmãos, consegue imaginar isso? Pois não? Você fala assim, então, eu quero entrar aí dentro, aí, junto com na sua casa. Você falou que tinha preparado o lugar, eu estou aqui. Aí ele vai perguntar, o que você acha que te dá o direito de você morar aqui comigo? Já passou na imobiliária? Já, né? Deixou o cheque calção? O que você acha que te dá o direito de morar aqui comigo? Eu participava de uma comunidade cristã. Pá! Resposta errada. Tem mais duas tentativas. Oh, meu Deus do céu. Pastor, fala logo a resposta, porque eu quiser. Você sabe que a Bíblia diz o seguinte, que vão chegar pessoas lá, pessoas que expulsavam demônios. A Bíblia diz, eu até brinco, né? Expulsavam enfermos e curavam demônios, né? E a Bíblia diz que Deus vai dizer assim, eu nunca conheci vocês não... Quem são vocês? São pessoas que nunca tiveram intimidade com Deus. Que todas as vezes que se aproximaram da igreja foi para conseguir alguma coisa. Porque queriam alguma coisa. E coisas boas, inclusive formar uma família. Inclusive ser bom profissional. Inclusive se livrar das drogas. Você sabe por que muitas vezes algumas pessoas não conseguem se livrar das drogas? Porque ela tenta resolver esse problema. E o problema da pessoa não é a droga. O problema da pessoa é falta de novo nascimento. O que eu mais vejo, irmãos, ao longo do meu... Estou aqui desabafando, aproveitando o púlpito. O que eu mais vejo na minha carreira como pastor, como conselheiro, é gente perguntando como que ele faz agora, porque ele quer ter uma satisfação sexual, mas ele não é casado. E como que eu posso ter uma satisfação sexual se eu não sou casado? Aí o que eu tenho que falar? A Bíblia diz, melhor casar, então casa. Não, mas eu não quero casar, eu quero ficar de boa, sem compromisso. Então aí não dá, né, meu querido? O que eu mais vejo, irmãos, é gente falar assim, como que eu faço para deixar de brigar com meu marido? O que eu faço para... Eu brigo demais, pastor. Eu estou perguntando aqui para o senhor. Pergunta errada, irmão. A pergunta é, o que eu faço para entrar no reino do céu? E aí eu chego numa constatação terrível, que a maioria das pessoas nem acreditam no céu.
e nem acreditam no porvir. Elas querem se dar bem porque são carnais. Elas querem ficar bem financeiramente porque são carnais. Elas frequentam igreja porque a pessoa tem um sentimento de religiosidade para ficar bem. Tem menina homossexual que vem na igreja para conseguir menina. Tem camarada também nessa ordem. Tem gente que é músico, que é artista, que vem para tocar, para cantar, para dançar. Vem para poder ter prazer com a arte, porque a arte é uma coisa que dá prazer. Existe igreja, irmão, que o culto é uma piada. É um músico atrás do outro. Agora o irmão vai cantar, aí canta. Aí desce. Agora outro irmão vai cantar, e canta de novo. E aquele parece o The Voice, sei lá, parece o... E todo mundo tentando. E aí quando não deixa um cantar, a família do camarada toda vai sair da igreja. Quem já viu esse tipo de história? Ele não dá oportunidade. É pessoas que estão na comunhão cristã para poder ter a sua autoafirmação autofirmada. a sua autoafirmação confirmada. Então, qual a resposta? Pergunta assim, o que eu faço para deixar de brigar com meu marido? Fala para o teu irmão assim, a resposta é, vai se converter. Vai nascer de novo. O que eu faço para ter satisfação sexual fora do casamento? Não tem isso não vai se converter. Isso não é pergunta que se faça. Como que é certo ou errado da oferta? Vai perguntar isso. Não, o pastor, ele sonha com alguém chegando assim, pastor, o que eu faço para ter a vida eterna? Porque essa que é a pergunta correta. Esses dias eu fui num G12, o irmão perguntou assim, pastor, como que eu faço para reconhecer a voz de Deus, quando é voz de Deus, quando não é? Uau, isso é pergunta, isso que é pergunta. Aí eu falei, fica íntimo dele que você reconhece a voz, lendo a sua palavra e conversando com ele. Eu amo dar resposta para gente que pergunta coisa relevante. Agora, quando você descobre que a pessoa está aqui, ou se aproxima da igreja para se dar bem em coisa carnal, aí é muito desanimador, meu irmão. E é por isso que muita gente acaba se afastando. Mas lá tem escola dominical, lá tem uns kids, lá tem os jovens, lá tem uma música boa. Vocês estão entendendo, irmão, que eu não estou contra nada disso? Eu acho que tem que ter música boa, tem que ter ministério kids, tem que ter sistema de ensino bom, tem que ter uma palavra boa, tem que ter gente carinhosa, que abraça, que ora, que visita. Mas cristianismo, irmão, é cruz, é renúncia. Porque se você não entender nada disso, se você não entender isso que eu estou falando, nada dessas coisas boas que tem na igreja serão suficientes. Você vai reclamar porque não tem cantina, e você vai reclamar porque tem cantina. Por exemplo, você que sai da igreja, sai daqui e você vai gastar o seu dinheiro lá no Habib's, por que você não gasta aqui na igreja? Porque aqui a gente ajuda o GARF, porque a gente paga as despesas do GARF, os obreiros do GARF através da cantina, que nós liberamos a cantina. Porque na hora, irmão, aí se eu tiro a cantina, eu falo assim, mas essa igreja aqui nem que nenhuma cantina não tem, mas você mesmo não usa. Mas que igreja é essa que não tem o Ministério Kids? Mas para que Ministério Kids? Se você, na hora do Kids, você deixa sua criança aqui. Ou na hora de ajudar lá, você não se preocupa de você ser um daqueles que são os professores, se envolve, porque a igreja tem o Ministério Kids, tem rede aqui que não tem, rede enorme, irmão, que não tem um lá trabalhando. Você sabe o que é isso? A pessoa não entendeu que ela é da família, que ela usa a igreja como eles lá. Fala para o teu irmão simples, a igreja não é eles lá. A igreja é uma família, e você faz parte dessa família. Diz assim, eu faço parte da família.
E se tiver alguma coisa errada, é culpa nossa. Ah, não é o pastor, é culpa do pastor. O principal culpado é ele, mas é culpa de todo mundo também. Não vem com essa, não. Aí tem uns que voltam para a igreja, porque começa a dar tudo errado lá, né? Aí ele vem para quê? Para se livrar do quê? Da zica. Começa a dar errado lá no mundo, porque no mundo é assim, é zoado mesmo. O cara começa a gastar muito dinheiro, começa a dar tudo errado. Aí volta para a igreja, mas continua, o cara volta para a igreja, mas continua a mesma pegada, querendo resolver a vida. Então, meu irmão, pessoas que colocam a família em primeiro lugar, não vai demorar muito. Ela vai começar a ficar incomodada com Jesus. Hein, pastor Paulo? Quantas experiências que nós tivemos de gente que foi tirada da igreja, não foi pelo capiroto, não. Não foi o vício que tirou a pessoa. Não. Irmãos, aqui nós, os obreiros antigos, sabem o que está falando. Que não foi vício, que não foi pecado escandaloso, que não foi endemoniamento, envolvimento com esoterismo, tudo coisa que a gente já sabe que tira a pessoa da igreja. Mas não foi. Foi o marido que começou a pressionar e falar assim, seguinte, ou é eu ou é esse negócio aí. Essa coisa que você vai aí. Ou família que deserda, como eu já disse, que fala assim, não, se você vai trair mesmo, vai mudar de religião mesmo, vai trair a nossa família? Sério mesmo que você vai sair do movimento? É isso mesmo que você está falando para mim? É isso mesmo que você está falando? Você vai sair do movimento? Que ajudou você pra caramba quando você estava lá naquela situação que só você sabe, e agora você estava renegando nós. Porque, afinal de contas, nós somos uma família, né? Então, Satanás conhece esses princípios. De ajuda mútua, de proteção. A pergunta, meu irmão, que vai ser feita lá no céu é de qual família você faz parte? Pastor, não, mas você está dizendo que a minha família, pai, mãe, vó, tudo isso daí é segundo lugar, irmãos? Lucas 14, 26. Vamos ler todos juntos? Irmãos, quem está falando isso daí? Vamos todos juntos? 1, 2, 3 e já. Se alguém... Não, é para falar bem forte, irmão. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Pastor, que o senhor está me ensinando, o senhor está ensinando para a tua igreja. Irmão, eu não estou ensinando nada. Está aqui. Jesus, irmão, hoje em dia Jesus ia ser tirado da jogada, como tem sido tirado. Falando esse tipo de coisa, pastor, mas isso foi uma coisa isolada. Isolada? Você quer que eu comece a ler aqui? Pastor, eu lendo é uma coisa que me deixa equivocado mesmo, deixa com a pulga atrás da orelha, porque quando eu vejo Jesus, ele era tão de boa, tão carinhoso com aquela mulher lá que era adúltera, e falou, vai, não peca mais, tal, era tão carinhoso, mas quando se trata da família dele, por que ele era daquele jeito? Que jeito, querido? Esquisito, parece que ele nem gostava da família, parece que ele não valorizava a família. Onde já se viu? Jesus, ele tinha que valorizar a família. Pastor Renino, mas você está dizendo que Jesus não valorizava a família? Eu estou dizendo que ele valorizava a família. Tanto valorizava a família que ele morreu por ela. Tanto ele valorizava a família que formou uma nova família para que todas as famílias fossem abençoadas.
Aí alguns começam a tentar fazer uma interpretação. Não, mas esse aborrecer, sabe como? É que nem aquela turma que fica alargando o fundo da agulha. Lá, que quando Jesus fala assim que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tá, aí os caras, para não admitir que Jesus está dizendo que é impossível um rico entrar no reino dos céus, pastor que está dizendo que uma pessoa rica... Não, a pessoa que ela é rica, ela é filha de Deus, tudo que ela tem, ela não considera mais dela. Por isso que Jesus que diz que é impossível. Aí tentar alargar. Não, mas esse aborrecer que está dizendo, não, irmão, está dizendo aborrecer mesmo. Está dizendo assim que é rompimento. Ele está falando aqui que quem não romper com as coisas ruins da família, não pode ser discípulo dele. Corroborando aqueles outros textos que eu falei, que vocês que ficam seguindo a tradição da tua família, que é idólatra, da tua família que todo mundo é adúltero, da tua família que ninguém se casa, da tua família que não tem medo de fazer coisa errada, da tua família que não é temente a Deus, que é feiticeiro, que não tem certeza da salvação. É esse rompimento que está dizendo, e ele deixa bem claro. Quem vem a mim não aborrece seu pai, está dizendo assim, o que é pai? Pai quer dizer herança moral. Mãe é herança biológica, que é mitocondrial. A nossa herança mitocondrial, genética, vem da mãe. Agora, a nossa herança moral vem do pai. Então, ele está dizendo assim, que você não romper com o seu pai, você não pode ser meu discípulo. É do seu pai que você aprendeu a ser incrédulo. É do seu pai com o seu pai, ou com a ausência do seu pai, que você aprendeu a ser ausente. E aprendeu que é normal um homem puxar o carro de casa, abandonar a esposa e filhos. Ai, pastor, essa palavra eu não estou gostando. Irmãos, eu também não estou gostando de pregar. Eu queria estar aqui falando de prosperidade, que Deus vai abençoar você vai ficar rico. Eu queria falar todas essas coisas. Mas eu tenho um problema sério. É um particular que eu tenho com Deus aqui. O que então que é aborrecer pai? É romper com a herança do teu pai, com a moral do teu pai, com a religião do teu pai, ou com a falta de comunhão com Deus do teu pai, com a integridade do teu pai. E a sua mãe? Aborrecer mãe é você romper com a sua dependência de família. É a pessoa que não sabe lavar uma roupa, a pessoa que não sabe que tudo que a família faz afeta profundamente. Eu vejo gente que fica muito mal quando a família acontece um crepe. São pessoas muito conectadas com a família. Perdem toda a autoridade de salvar a família por esse excesso de conexão. Irmãos, uma das características de uma seita, presta atenção. A primeira característica de uma seita mesmo, catalogada, é quando a seita tira a pessoa da família. Esse tira mesmo é isolamento de a pessoa nem saber mais o endereço da pessoa. Tem lugar que a família precisa chamar a polícia federal, porque é para isolar a pessoa de receber conselho. Mas aí, algumas pessoas pensam nisso e vão para o outro extremo, dizer assim, não, o que a minha família fala é lei. Não, irmão, o que a sua família fala não é lei. O que a sua família faz não é lei. Se eles estão no caminho de morte, você precisa salvá-los, tirá-los de lá. E como que você faz isso? Estando no caminho certo. Muito pelo contrário, não é se isolar da família. Se afastar no sentido de não ver mais. Se afastar no sentido de não ter mais contato. É se afastar se afastar para cima, para poder puxar. Para poder ter uma visão clara, inclusive ter compaixão, para poder estar junto na hora certa. Ir nos lugares certos, nos eventos certos que é necessário estar. E ele fala assim, aborrece seu pai, sua mãe. Quando esse aborrecer mãe tem a ver com aquele lance da pessoa viver com cordão umbilical o tempo todo. Aí conecta no patrão. Aí o patrão dá uma pancada, porque o patrão quer lucro, né? Aí
Eu pensei que você era meu amigo. Não, meu filho, eu sou teu encarregado, você está doido? Aí você... Aí conecta lá no namorado, na mulher. Aí vê que a pessoa é um ser humano também, nem sempre a pessoa está boa, não quer... Aí conhece a igreja. Aí conecta no líder. Pum. Aí um dia o líder não liga, não vai, não visita. Que tem gente para dar atenção, gente nova que chegou. E fica o tempo todo com um cordão umbilical na mão que ninguém me dá atenção. Irmão, para com carência. Chegou a hora, o momento de você ser a família. Você é a família. E a nossa conexão é com Jesus. Aí ele fala assim, aborrecer pai, aborrecer mãe e filhos. Quem já viu bebê aqui, criança, meter a mão na orelha da mãe assim, pá! Ou meter a mão na orelha do pai, pá! Aí o pai fala assim, ele está com sono. Legal, cara, na hora que eu estiver com sono também eu vou poder. Não, é mal educação, é gente mimada. Mas por quê? Porque não quer aborrecer. Sabia de uma coisa, irmão? 99% das coisas erradas que os pais fazem é por medo de aborrecer. Eu não quero aborrecer meu filho. Aí ele fica uma pessoa chata, mau caráter. Traz uma coisa roubada da escola e você fala, vou brigar para quê? Esses dias eu vi uma cena de uma mãe, de um mano que bateu na namorada. E aí a mãe chamou a menina e falou assim, ela gravou, falou assim, vamos falar e eu vou gravar aqui. Aí ela comeu o toco da menina, falou assim, você está doido de ficar com meu filho? Meu filho é um xarope, você vai se submeter a um negócio desse aí? Ele é um mimado. E é culpa minha, eu vou tentar resolver agora, com você, falando para você, que você não pode seguir esse rumo, que vai sofrer muito na vida na mão dele. Porque é culpa minha. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria tratado ele diferente. Porque ele trata você assim, porque toda vez que ele fez isso comigo, eu deixei. Na cadeia, irmão, está assim, de gente mimada. E os caras falaram, aí na humildade, né? A única coisa que não tem que estar na humildade, porque agora, se não andar direito, se lasca, né? Por causa do esquema que tá lá. Mas aprendeu a fazer tudo o que queria. Por quê? Porque não teve alguém que o aborrecesse. Quem não aborrecer, irmão, pai, filhos, irmãos e irmãs. Minha família, não sei o quê, minha família. E ainda a sua própria vida. Você vê que ele não está se limitando só aos... Fala dele mesmo. Se você não aborrecer a si mesmo, de todos esses aqui, esse aqui é o pior. Aborrecer a si mesmo. Aliás, a gente não aborrece a família, porque a gente não quer se aborrecer. A gente deixa de aborrecer a família para não se aborrecer. Mas no final de contas, irmão, se você não aborrece a família, você vai ser cúmplice do destino deles. Eu não estou dizendo que você tenha controle na decisão dos outros, mas você tem controle da sua decisão de avisar. A nossa função, meu irmão, não é salvar ninguém. Presta atenção, querido, que eu vou falar. A nossa função não é salvar ninguém. A nossa função é entrar dentro do prédio em chamas e falar assim, vem. E aqueles que vêm, e você fala assim, me segue que aqui é o caminho correto. E você se livra. Essa é a nossa função. Nossa função não é pegar ninguém, socar alguém contra a vontade e tirar de lá. A não ser que a pessoa tenha problema mental. Então, meu irmão, você entra e você avisa. A nossa função é chegar... Família, é o seguinte, chega num ônibus, fala assim, pessoal, eu vim aqui dar um recado para você, tem uma família esperando vocês, que é o povo de Deus. Para que você possa consertar a tua família e para que você possa ter vida eterna. Para que você possa ter paz na tua vida. E se você quiser, você me segue. Está aqui meu cartão, está aqui o endereço da minha célula, está aqui meu telefone, meu WhatsApp. Me procura, que nós vamos te ajudar. E aí alguns vão falar assim, eu quero isso, é exatamente o que eu estava esperando. Meu Deus, acabou meu tempo.
Irmãos, se alguém vier a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, você colocaria isso como tema de um acampamento? Você colocaria esse texto em cima de um bolo de casamento? Escrito, quem não aborrecer pai e mãe. Não é um tema, vamos concordar, irmão, é esse tema, pastor, mas Jesus, tá bom, ele falou isso, tá bom, pastor, tá bom, ele falou isso, mas só foi isso daí, não, irmão, não foi isso. Teve um dia, não vai nem dar tempo, já está terminando, falta 5 minutos. Teve um dia, meu irmão, que Jesus estava andando lá de boa, né, com os discípulos, aí chega uma mulher, eu vou ler aqui, não, eu vou. Meu, tem outro aqui, Lucas 9, 59 e 60. Deixe que os mortos sepultem seus mortos. Você, porém, deve ir anunciar o reino de Deus. Olha o camarada, olha só, fala para o teu irmão assim. O camarada estava esperando o pai morrer, para ele enterrar o pai. Para depois se envolver na obra de Deus. Isso é o que alguns teólogos dizem. Talvez seja a mesma forma de entender a Bíblia alargando o buraco do fundo da agulha. Se não for, a coisa é mais grave ainda, porque, fala assim para o teu irmão assim, se não for, a pessoa está indo enterrar o pai dela, está indo para o enterro do pai dela, aí o líder fala, não vai no enterro porque você tem uma programação para dirigir. Aí, pastor, mas é isso mesmo, tem que fazer isso. Então, irmãos, Jesus aqui está exagerando mesmo. Ele está mostrando mais ou menos do que se trata. Tem outro texto que diz assim, quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. Lucas 9, 61, 62. E aí tem um momento que eu estava contando, olha isso, Jesus está andando com seus discípulos, tudo contente, fazendo a obra, né, anunciando o reino e tal. De repente, no meio lá da multidão, uma mulher fala assim, eita, coisa linda o senhor, hein? Ó, maravilha o senhor aí, Jesusão, da hora, cheiroso. Não é isso que ela falou, né? Eu estou viajando, né? Mas o que eu vou falar, ela falou assim, bem-aventurado os seios que te amamentaram, e o colo que te recebeu. Meu irmão, eu gosto da minha mãe. Minha saudosa mãe Inês. Espero encontrá-la lá no céu. Vai ser uma glória. Nem sei, né? Porque acho que ela vai estar num lugar muito melhor do que eu. Vou estar lá no... sei lá onde. No estábulo. Fosse você, meu irmão, fala a verdade. Bem-aventurado é os seios que te amamentaram e o colo que te recebeu. Que você ia falar assim, demorou. Mamãe é tudo de bom. Mamãe é isso mesmo, mamãe, pô, mamãe. Minha mãe é Deus no céu, minha mãe na terra, meu. E, fechou, estou fechado. Essa mulher é de Deus, essa é serva do Senhor Altíssimo. Mas é isso que Jesus fala. Jesus olha para ela e fala assim, mas o mais importante mesmo são aqueles que obedecem o que o papai fala. Ele deu uma no meio, meu irmão. Você não está vendo ele dando uma no meio? Ele não está concordando com ela, não. Apesar de ela ser bem-aventurada. Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Isso não é reza, não. Isso está na Bíblia, meu irmão. E aconteceu que, dizendo eles essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe os peitos em que mamaste. E aí ele falou assim, ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e que a praticam. Não vem com essa história de família, não. Vem com essa história de mamãe, não. Não, faz tudo que a mãe não sei o que lá, meu irmão. Isso aí não tem na Bíblia, irmão. Isso não tem na Bíblia, essa invenção. Por causa desse negócio
Sagrada Família, não sei o quê. A família... Aí a mãe, a mãe é o top de linha da família. Aquilo que deveria de ser o exemplo de tudo na família, que faz tudo por todo mundo. Mas Jesus está dizendo assim, mano, sua mãe é amada, tal, mas, mano, se ela não aceitar Jesus, se ela não obedecer papai, não vai ficar legal para ela, não. Quem ama a mamãe aqui? Te dou um tapa na orelha se eu falar que você não ama a sua mãe. Mesmo se ela, pode ser o que for. Mãe é mãe. Agora, não deixa ela para o inferno não, viu, querido? Pelo menos sem você tentar salvá-la. Já acabou meu tempo. Aí teve outro momento que ele falou assim, sua mãe e seus irmãos estão aí, que ele tal. Aí Jesus fala assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E explicando o que havia acabado de dizer, declarou, vejam, esses são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Irmãos, eu não preciso argumentar, está aqui a opinião de Jesus a respeito desse assunto de família. Jesus seria considerado um cara anti-família no meio evangélico, no meio católico, principalmente no meio católico. Ia ser considerado uma pessoa que não gosta da família. Parecia que ele não era um bom homem de família. Na verdade, parecia que nem era um bom mamífero, né? Porque os mamíferos, pelo menos os mamíferos lá, né, tem aquele acordo de proteger a família. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, cara, que o mais irônico foi porque foi assim que ele salvou a família. Se existe uma esperança para as famílias hoje, é isso. Se existe uma esperança para a família, é nós nos rendermos a Jesus. Semana que vem, eu vou ver se eu começo a falar mais forte sobre a igreja como família. E as autoridades. Hoje eu tinha me proposto hoje falar autoridade, prioridades e autoridade. Mas hoje eu só falei de prioridade. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Fala assim para o seu irmão, para você salvar a sua família, você precisa estar bem. Com quem? Com Jesus. Não, pastor, eu tenho que estar bem com a minha família. Não, você tem que estar bem com Jesus. Porque aí você estando bem com Jesus, na hora que eles precisarem, você vai estar bem. Para ajudar, para falar o certo. Não para embarcar num negócio errado. Então, quantos aqui reconhecem? Eu vou contar aqui um testemunho bem rápido. Lá em casa a gente tinha um problema muito sério. A minha esposa, a pastora Carmen, ela está lá, ela vai estar no segundo culto, eu vou falar a mesma coisa. Então, não estou falando pelas costas, tá, irmão? Pastor, ele é uma bênção. O problema é que a pastora Carmen, no começo do nosso casamento, ela começou a chegar a falar para mim que ela não estava... Eu comecei a precisar insistir para ela ir visitar o pai e a mãe dela lá em Poá. Eles moravam em Poá. E eu comecei a achar esquisito esse episódio, esse fato. Eu que estranho. Por quê? Por que ela não quer? E eu comecei a notar uma coisa, toda vez que ela ia, porque eu insistia, que eu tinha esse equívoco. Toda vez que ela ia, ela voltava muito mal. Mal mesmo. Ela ficava tipo uma semana hiper depressiva, hiper esquisita. E um dia, eu de tanto insistir com ela, ela acabou me abrindo, falou assim, amor, o problema é que eu chego lá, eles ficam detonando a minha decisão de seguir a Jesus dessa forma que eu sigo. Eles falam mal de você. Eles falam mal do nosso tipo de cristianismo. Ele fala que é errado ser pentecostal, ele fala um monte de coisa que não é legal. E eu fico muito mal, e eu comecei... E eu fico mal, e eu demoro para ficar bem. Depois eu fico bem, mas eu demoro. E aí, irmãos, a partir daí, eu passei a não mais insistir,
e ela só ia quando ela queria, quando ela quisesse. Ela falava assim, eu quero ir, vamos embora, eu ia com o maior carinho. Mas assim, eu ia porque só quando ela falava. E eu não tinha entendido isso, meu irmão, que muitas vezes a gente precisa entender onde que nós somos edificados e onde nós somos jogados, rebaixados, quebrados. E nós não precisamos nos submeter a alguns desrespeitos. Viu, esposa? Você que tem costume aí de ficar ouvindo groselha de marido, você não é obrigado a se submeter. Você tem que entender e falar assim, olha, querido, se dá o respeito. Esses dias eu conversei com um homem, que nós estamos tentando levantar verbas do governo para o GARF, né? Porque a gente faz um trabalho social maravilhoso. Eu perguntei para o pastor que está nos ajudando, falei assim, mas o meu medo de me envolver com esse negócio de político é que esses camaradas, quando eles te ajudam, depois você fica de rabo preso. Você fica sendo obrigado a fazer coisas que você não quer, que não está no teu princípio. Aí, você lembra, pastor Diogo? Ele deu uma resposta maravilhosa. Ele falou assim, pastor Harini, é simples lidar com isso. É só você se dar o respeito. Se você se der o respeito, eles vão te respeitar. Agora, se você abrir mão de princípio, aí já era. É assim. Então, na sua vida familiar, com seus parentes, é o seguinte, não vem respeitando não a tua decisão política, a tua decisão filosófica, a tua decisão espiritual, ministerial. Fala assim, ó, respeito vocês, por favor, me respeitem. É que lá fazendo sua coisa lá, você faz. Aí você fala assim, olha, eu não dei esse direito, assim, numa boa, não dei esse direito de você falar assim comigo. Eu não me meto né? Quer falar, vamos falar de coisas que eu também não aprovo na tua vida? Eu acho que vai ser mais, hein? Então, vamos fazer assim, ó, eu te respeito, você me respeita, e na hora que eu achar que eu preciso de um conselho, eu peço, e você também pode pedir que eu vou fazer o máximo para te abençoar, te ajudar. E estou aqui disposto, precisar de alguma coisa, se eu puder ajudar financeiramente, o que precisar, eu vou ajudar. Agora, não vem querer me derrubar, me deixar para baixo, porque é o seguinte, é isso que é aborrecer. Aí a pessoa na hora, ela fica aborrecida, sim ou não? Fica? Fica ou não fica? Fica aborrecida. Mas depois ela entende. Ela entende que, por exemplo, deu 3 horas, você sai para vir no culto. Tem camarada que visita bem na hora do culto, meu irmão, sabendo que você vai sair para o culto. Por exemplo, ninguém vem 3 horas na minha casa, porque ele já sabe. A não ser que está com vontade de vir para a igreja. Então a pessoa chegou 3 horas, o que você faz? Fala assim, ó, eu estou indo para a igreja, que eu tenho um compromisso com algo que é maior do que tudo. Maior do que nós? Sim, maior que vocês. Ah, mas eles não vão entender. Então, é isso aí. Paciência. Vamos comigo? Não, eu vou. Então você faz assim, fica aqui, ó, tem café, tá aqui o pó, faz aí, rapidinho, 2 horinhas de culto, a gente volta e a gente fica aí a tarde toda junto, à noite, até de madrugada. Mas esse aqui é um compromisso que eu tenho com Deus. Se a pessoa não está disposta a respeitar isso na tua vida, meu irmão, dá licença. Nunca me esqueço do Rodolfo Abrantes, quando se converteu. Quem conhece? Raimundos, era do Raimundos, se converteu. Aí os camaradas da banda começaram a pegar no pé dele. Falaram, você, não sei o que lá, fica aí, agora virou crente. Aí ele falou assim, mano, o que vocês estão fazendo aqui? Estão me criticando, vocês estão doidos. Quando eu fumava maconha que nem uma chaminé, vocês nunca pegaram no meu pé. Quando eu estava doidão aí, noia, vocês nunca pegaram no meu pé. Muitas vezes eu até faltava em show, de tão louco que eu estava. Vocês nunca pegaram no meu pé. Agora que eu estou no caminho certo, vocês estão pegando no meu pé? Não, não é bem assim. Ele falou assim, vocês perguntaram para mim se eu estou bem? Vocês perguntaram para mim se eu estou de boa? Parece, vocês me amam. Rodolfo, a gente ama você. Então, mas parece que não, cara. Porque se vocês me amassem, vocês respeitariam essa decisão que eu tenho de servir a Jesus. Qual o problema de servir a Jesus? Só porque vocês não entenderam o meu evangelho?
Vocês vão me criticar? Está vendo como vocês não têm respeito? Olha que doido. Então, meu irmão, não deixa ninguém pegar no teu pé, não. Porque você serve a Jesus, porque você vem ajudar, porque você dá dízimo, porque você gasta não sei quantos mil aí para ir para a Colômbia. Tem uns camaradas que gastam não sei quanto para ir para a Colômbia, só que para fazer outra coisa. Aliás, a minha família, quando eles começaram a ver, onde você foi? Para a Colômbia. Outro, para a Colômbia, Colômbia. Teve um ano que fui 3 vezes no ano na Colômbia. Encontro de homens, encontro de mulheres, para levar pastor e a convenção. A minha família, o parente da pastora Carmen, começou a falar assim, esses caras... Aí eu apareci com um carro legal. Pronto, os caras... Tá envolvido no tóxico, né? Não, eu vou num congresso, querido. Vou lá no congresso. Aliás, eu não falo muito assim para as pessoas que eu vou para a Colômbia, porque muita gente... Colômbia, o que tem lá na Colômbia? Né? O que tem de bom na Colômbia, a não ser... uma vez. Todo ano, meu. Aí é abastecer o estoque, né? Não, irmãos. Então eles não vão entender. Depois entenderam, viu? Hoje, meu irmão, meu cunhado, ele curte tudo que eu escrevo. Uma bênção. Nossa, a gente está no maior love, assim, família está mó bem, assim, vieram em casa, a gente vai lá, uma delícia. Mas continuamos firmes. Então, quem aqui entende que precisa estar bem para poder ajudar a família, quem tem esse interesse, vem aqui, nós vamos orar.